Vem aí, resumos estaduais 2020. Orem e participem desse grande desafio. E juntos possamos dizer: sim, eu creio em mais essa vitória. Bom dia, irmãos, graça e paz. Esta manhã nós estudamos a lição por tema A Morte da Morte, né? E uma lição que muito nós temos aprendido, né, com essas lições. É a última lição, né, do trimestre. No próximo domingo nós estaremos estudando na nova revista, né? E agora nós vamos orar. Querido Deus, Deus bendito, Deus de infinita bondade e misericórdia, gratos somos a Ti pelo estudo que acabamos de fazer, nosso Deus, por tudo que tem feito em nossa vida, pela semana que Tu nos deste, te pedimos também por essa semana que inicia, Senhor, hoje é o último domingo e somos gratos pelos estudos que nós fizemos neste trimestre, nosso Deus, que aprendemos muito e muito, nosso Deus, da Tua palavra, Senhor. Agora queremos te pedir, nosso Deus, pelos enfermos, nosso Deus, toma cada um em Tuas mãos, se aqueles que estão com Covid, Senhor, que Tu possa estar restaurando, nosso Deus, cuidando de cada um deles, nosso Deus. Te pedimos também pelos enlutados, que Tu possa estar consolando o coração de cada um deles, nosso Deus. Pedimos pelo aquele pastor e sua esposa lá de Jacutinga, nosso Deus, que Tu possa estar cuidando de cada um deles, nosso Deus. Agora nós queremos Te agradecer por todas as bênçãos que Tu tem derramado em nossa vida, nosso Deus. Por tudo que vai ser feito aqui, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, com perdão dos nossos pecados, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Nós agora vamos cantar o hino de número 509 do cantor cristão, Verei Meu Redentor. É um hino muito bonito, ele é pouco cantado em nossa igreja, mas é um hino muito bonito. Verei meu Redentor. Cada um de nós, né, possamos estar feliz de sabermos que um dia nós iremos vê-lo, né, face a face, né? Então, agora nós vamos cantar. Finalmente eu me vi.
Abramos nossas Bíblias em Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11, nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora nós vamos cantar o hino de número 500 do cantor cristão, que tem como título Glória para mim. O estribilho diz assim: sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando puder o seu rosto mirar, ó, há de ser glória para mim. Vamos cantar com bastante alegria e logo após a irmã Fátima estará orando para passar a palavra para o mensageiro. Oremos, irmãos. Soberano Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por nos conceder uma noite abençoada, Senhor Deus. Nos dá, Senhor Deus, esta manhã, onde nós estamos aqui, tendo o privilégio, Senhor Deus, de participar de mais um culto, Senhor Deus, em Teu nome, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela EBD que tivemos, Senhor Deus, pelo ensinamento que nós estivemos hoje, Senhor Deus. Abençoe o Teu servo que trouxe
o estudo desta manhã, Senhor Deus, que Tu possa ser com ele e que a cada dia ele possa ter alegria, Senhor Deus, de estudar a Tua palavra, Senhor Deus, de compartilhar conosco, Senhor Deus, as suas experiências, Senhor Deus, e sempre ter alegria em falar de Ti, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela nossa diretora da EBD, a irmã Rosemary e a irmã Eliade, Senhor Deus, que tem trazido, Senhor Deus, a nossa EBD pela manhã, o nosso culto, Senhor Deus, tem vencido, Senhor Deus, as dificuldades, Senhor Deus, os empecilhos, mas tem estado aqui, Senhor Deus, carinhosamente trazendo, Senhor Deus, nosso culto da manhã, Senhor Deus. Tome a cada uma delas, Senhor Deus, supra suas necessidades, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, todos os teus servos, Senhor Deus, que estão envolvidos, Senhor Deus, que estão participando, Senhor Deus, que estão orando, Senhor Deus, por esse período tão difícil, Senhor Deus, mas que não nos impede, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, de louvar o Teu nome, Senhor Deus, de clamar o Teu nome, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por este culto, Senhor Deus, por poder, Senhor Deus, ouvir o Teu nome, a Tua palavra, Senhor Deus, administrada pelo Teu servo, Senhor Deus, que estará trazendo nesta manhã, Senhor Deus. Tu já colocaste as palavras certas, Senhor Deus, a mensagem em seu coração, Senhor Deus, para que ele possa compartilhar conosco, Senhor Deus, nesta manhã, aquilo que Tu queres, Senhor Deus, que saibamos, que aprendemos, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, através da mensagem desta manhã, deste momento, Senhor Deus, possamos levar, Senhor Deus, em nossos corações. Prepara, Senhor Deus, as nossas mentes para que possamos entender e poder compartilhar, Senhor Deus, todos esses ensinamentos, Senhor Deus. Queremos Te pedir também, Senhor Deus, pela campanha de missões estaduais, Senhor Deus, o qual estamos em divulgação, Senhor Deus. Nos abençoe, Senhor Deus. Capacita cada dia mais a nossa promotora de missões, a irmã Silvânia, Senhor Deus, igual a Tua serva, Senhor Deus, tem trabalhado, Senhor Deus, tem atendido, Senhor Deus, as tuas petições, Senhor Deus. Tu escolheste a Tua serva para esse trabalho, Senhor Deus, e que nós, Senhor Deus, a igreja, nós possamos ajudá-la, Senhor Deus, que possamos divulgar, Senhor Deus, a nossa campanha, Senhor Deus, online, onde nós estamos tendo oportunidade de trabalhar, Senhor. Obrigada, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor. Já Te entregamos, Senhor Deus, nas Tuas mãos santa e poderosa, Senhor Deus. Fica conosco, é o que Te pedimos, já Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu fui convidada para trazer uma palavra, à igreja essa manhã, e eu não considero que seja uma pregação, na verdade é uma reflexão sobre muitas coisas que eu tenho pensado e que de qualquer forma nos remetem à palavra de Deus, Até porque quando nós que somos cristãos, tudo nos remete à palavra de Deus, Tudo nos gera algum entendimento, algum esclarecimento, discernimento que Deus nos dá, sobre tudo. E a gente também não consegue deixar de falar desse momento que a gente está vivendo, que é um momento sem precedente na história da humanidade. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre todas essas coisas, tá? Eu queria primeiro fazer uma oração e depois a gente vai, refletir aí sobre tudo, sobre o momento, sobre a palavra de Deus e sobre a igreja. Querido Deus, amado Pai, nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos por esse momento, ó Deus, em que podemos compartilhar a Tua palavra, Senhor. Eu Te peço por cada família, que cada um, ó Deus, que está ao alcance desta palavra possa ser tocado e possa refletir, ó Deus, sobre a Tua palavra e a Tua vontade sobre a vida de cada um de nós. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas imperfeições. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu acho, eu creio que é um momento sem igual na história da humanidade, tá? Embora a gente saiba que no século passado ocorreram outras pandemias, há 100 anos atrás a gente estava vivendo aí a gripe espanhola, a gente não, O mundo viveu a gripe espanhola e a gente
leia, né, sobre o assunto. Eu, principalmente que fui, né, da área de história, que hoje eu já estou um pouco distante da área de formação, mas assim, quando você lê sobre a gripe espanhola, você vê que alguns cuidados eram iguais, né? Era isolamento, algumas medicações da época, um pouco parecido com tudo que estamos fazendo hoje para tentar prevenir o avanço da doença. Porém, tudo que aconteceu lá atrás aconteceu numa sociedade muito diferente da sociedade que nós vivemos hoje, né? E eu vejo essas coisas que estão acontecendo como coisas que evidenciam o cumprimento da palavra de Deus, né? Eu não vou dizer que nós estamos no fim, a gente tem ouvido muito falar isso, e às vezes até eu mesmo falo, a gente está no fim dos tempos, a gente está no fim dos tempos. Eu não acredito que a gente esteja exatamente no fim, né? Mas a Bíblia diz lá em Mateus 24, versículo 6, que diz exatamente assim o texto, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, todas essas coisas que nós estamos vendo, a Bíblia também fala de pestes e de tantas coisas que a gente começa a pensar, é o fim, né? Esses dias mesmo a gente viu aí a nuvem de gafanhotos. Eu estava até comentando com a minha mãe hoje, nossa, é tanta coisa ao mesmo tempo, é a nuvem de gafanhotos, depois é a nuvem Godzilla, né? Uma nuvem vindo lá da África, uma nuvem enorme, que chegou já no Caribe, não sei se vai se aproximar, se vai chegar aqui, eu não li mais notícias, mas são coisas que nos chamam a atenção. Li também sobre a questão do Zika vírus, que parece que o vírus teve uma mutação, não sei bem, e que é uma nova linhagem do Zika vírus e estão preocupados de ter uma pandemia também relacionada ao Zika vírus. E são muitas coisas, né? De mais ou menos um ano para cá, eu comecei a ler muito mais sobre política, sobre cenário internacional. Comecei a acompanhar alguns canais na internet. E depois que aconteceu essa pandemia, eu meio que associei, né? Consegui ligar muitas coisas. E uma das coisas que eu tenho observado, tenho lido sobre Israel também. A gente sabe que o povo de Israel vem tentando reconstruir, né? Ou construir o terceiro templo deles há um tempo já. Inclusive, estão falando de alguns conflitos que estão surgindo e da intenção de Israel de anexar territórios da Judéia e Samaria, que hoje é a Cisjordânia. Mas que isso pode gerar muitos problemas, né? Um risco de guerra, que a gente já sabe, conflito entre eles lá, né? Os muçulmanos. Então, assim, a gente começa a perceber que tantas coisas acontecem e muitas vezes a gente não está atento. A sensação que eu tive foi essa, de que nós não estamos atentos aos sinais, né? E a Bíblia diz que haverão sinais e que a gente precisa estar atento. Às vezes a gente está como nos dias de Noé, comendo, bebendo, cuidando das nossas vidas, preocupado com o nosso dinheiro, com a nossa família, e não está errado, né? A gente trabalha, a gente busca o sustento, condição de vida melhor, um pouco de conforto e tudo mais, mas às vezes a gente está desatento, né? A gente não está alerta, vigiante, como diz a palavra do Senhor. O texto lá de 1 Pedro 5,8 diz o quê? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz, né, em outras referências, vigiai e orai. Então a gente precisa, além de orar muito, que a gente muitas vezes ora menos do que devia, a gente precisa estar alerta, estar vigilante, estar observando os sinais, né? Dentro dessa minha introdução e disso que eu estou falando, da questão do mundo, um dos sites que eu tenho lido é o site do Fórum Econômico Mundial. Muitos irmãos já devem ter ouvido falar do Fórum Econômico Mundial. Eles se reúnem todo ano em Davos, né? E aí fazem uma reunião para decidir destino do mundo. E eu observei eles falarem muito, né? Eu tenho lido esse site com algumas ferramentas de tradução, eles falando que o próximo ano será um grande reinício, né? Ou eles chamam de grande reset, ou grande reinício da sociedade mundial. Isso tudo me gerou até um certo incômodo, porque eles falam que a pandemia será uma oportunidade de reiniciar o mundo, vamos, mais ou menos isso, né? E eu fiquei pensando, gente, realmente é como se fosse nos dias de Noé. As pessoas estão comendo, estão bebendo e não estão tomando conhecimento de nada. E, na verdade, líderes mundiais se reunirão em janeiro agora de 2021 para decidir o que vão fazer do mundo
após a pandemia, né? E eu fiquei pensando, né? Como assim eles reiniciarem o mundo? Quem são eles, né? Para poder fazer algum reinício do mundo que nós vivemos. Na verdade, o único que pode reiniciar é Deus. O único que pode dar condições para reinício é Deus. Então, assim, eu fiquei com uma sensação de que a gente, na verdade, está vivendo um momento em que o inimigo avança. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e cada vez isso se torna mais notável para a gente, né? De como o inimigo tem avançado. A gente sabe que nos tempos do fim nós vamos viver o reinado do anticristo. E eu tenho essa sensação de que o homem cada vez mais, como o diabo, né, lá no princípio, tenta ser como Deus, né? O acontecimento dessa pandemia, ela avançou também muito a questão tecnológica. Eu já até falei uma vez sobre isso na igreja, sobre o que eles chamam de quarta revolução industrial. Então a gente tem aí o advento da tecnologia, inteligência artificial. Hoje em dia você vê que a maioria dos aparelhos de celular eles têm um escaneamento facial, muitos aplicativos que tentam pegar o seu rosto, tantas coisas, as empresas se mobilizando em prover tecnologia para que as pessoas possam continuar trabalhando de casa, estudando de casa, comprando de casa. Eu trabalho de casa com tudo, eu ligo do meu notebook, eu falo com clientes, ainda não faço videoconferência, mas eu faço todos os serviços que eu fazia na agência, eu faço hoje de casa. Então, é um mundo estranho, né? A gente vê que as mudanças estão se acelerando numa velocidade muito rápida e isso não é por acaso. Mas isso também, a gente tem que ter a certeza de que está tudo sob o controle e sob a direção de Deus, né? Só vai acontecer coisas que Ele vai permitir que aconteçam no tempo que Ele permitir. Alguns especialistas eles dizem que a sociedade não voltará a ser 100% normal, né? Nem tão cedo, que esse vírus deve permanecer por uns 2 anos, a gente não sabe. E, na verdade, tudo isso que se fala, repito, que acontecerá se Deus assim permitir. Eu queria ler com os irmãos dois textos bíblicos, tá? Um é Atos 7,48 e o outro é Atos 17,24. O primeiro diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E o segundo, que é o Atos 17:24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu falei essas coisas todas sobre o contexto porque são coisas que têm me chamado a atenção, de uma certa forma têm até me incomodado e têm me feito refletir, que eu acho que é o principal, é a gente refletir, né? Não se deixando levar por toda a ansiedade e medo, mas refletir sobre as coisas que estão acontecendo, sobre a palavra de Deus, buscar mais conhecimento, buscar estudar mais a palavra do Senhor, porque a gente sabe que nela tem todas as coisas, coisas do passado e coisas do presente, coisas do futuro, né? A gente sabe que essa pandemia afeta a todos, cristãos, não cristãos, né? E a gente sabe que afeta porque todos nós estamos suscetíveis, todos nós sofremos a ansiedade e o medo por não saber, né, como as coisas se darão nos próximos meses. A gente tem aqui na igreja, né, alguns irmãos que tiveram já a enfermidade, que estão se recuperando ainda. A gente às vezes tem pessoas na família, tem amigos que também passaram por essa situação. Às vezes temos conhecimento de pessoas que vieram a falecer por conta dessa situação. Então todos somos afetados direto ou indiretamente. Porque além também da questão de saúde, a gente tem a questão econômica. Quantas pessoas estão aí desempregadas, foram mandadas embora, estão com dificuldades financeiras decorrentes desse cenário. Então, quando eu falo a gente, eu vou trazer agora para a igreja, né? A igreja, ela está sendo afetada por esse cenário, por esse acontecimento. Então, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa descobrir o lugar dela nesse momento, porque eu acredito que as coisas vão se ajustando aos poucos. Às vezes a gente fica muito ansioso de ver as coisas se acertarem, mas Deus tem o tempo de todas as coisas vão se acertar aos poucos. Mas a gente se sente incomodado às vezes com a questão até mesmo do templo fechado. As igrejas estão agora reabrindo, né? Fazendo as suas adaptações de espaço, de distanciamento para poder abrir, voltar a ter cultos.
os cultos não vão ter mais o formato antigo, vão ser mais curtos. Mas eu queria que a gente refletisse sobre a igreja, né? O que é a igreja? A igreja, a gente sabe que no sentido amplo é a comunhão de todos os crentes, né? A comunhão universal. Então, a igreja não é o templo. Às vezes a gente pensa no templo como sendo a igreja, mas o templo é só o lugar onde nos reunimos. Todos nós sabemos disso. A igreja é cada um de nós. Nós somos igreja. Mas e o templo? O que é o templo? O templo pode ser um prédio, né, uma casa, um lugar grande, um lugar pequeno, simples, suntuoso, isso não importa, de pedra, de madeira. Mas esse não é o templo que a Bíblia diz que habita o Altíssimo, né? Ou seja, ele não habita nesse templo. Esse templo é um local para a reunião daqueles que creem, para aqueles que querem viver em comunhão, partilhando do mesmo, né, conhecimento, do mesmo entendimento, crescendo em comunhão. Mas o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, somos nós. Então, a gente vive um momento de incertezas, a gente não sabe como a igreja vai se organizar exatamente nos próximos meses, se vai abrir e continuar aberta, se a gente vai ter segunda onda, como estão falando, né? Alguns países estão tendo segunda onda de contaminação e as coisas estão fechando de novo. Alguns até dizem que a gente vai viver muito tempo assim, a gente não sabe. Então, assim, a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, né? Então a gente tem que aprender isso e a gente tem que pensar que a igreja é cada um de nós e que aqui onde eu estou, mesmo que com pouca convivência social, eu preciso continuar a ser igreja. Eu preciso continuar a ser um templo onde o Espírito Santo de Deus vai habitar, onde o Espírito Santo de Deus possa habitar, né? Aí eu fiquei pensando na igreja primitiva, nos primeiros apóstolos. Eles não tinham um templo como nós, eles não tinham um lugar exato para se reunir, né? Se reuniam nas casas dos irmãos, as igrejas que se reuniam nas catacumbas, né, de Roma, se reuniam em lugares dos mais diversos onde fosse possível, até porque nós sabemos que eles viviam debaixo de perseguição. Então, mas a Bíblia relata o quê? Que eles, mesmo onde a distância, alguns em prisão, como Paulo, havia comunhão, havia exortação, havia consolo, havia uma ajuda mútua, um compartilhamento da palavra do Senhor. Então, assim, a gente tem que se alegrar, porque a gente hoje ainda consegue também, da mesma forma que eles, ter comunhão, ter exortação, ter a palavra. E a igreja do início, eu acredito que ela enfrentou um desafio muito maior do que o que nós estamos vivendo hoje, porque eles não sabiam do que viria, não sabiam se iam resistir, não sabiam, não tinham, né, todo esse livro que nós temos hoje compilado, aí, todo o Novo Testamento com esses relatos de perseguições, as cartas. Eles tinham um pouquinho de cada uma dessas coisas. Hoje nós temos isso tudo pronto, né, nas nossas mãos, nós temos a palavra do Senhor disponível no papel, no celular, no computador, no YouTube, né? Nós temos os vídeos, nós temos tanta coisa que nos permite nos manter conectados a Deus. Então, assim, os irmãos daquele tempo, eu imagino que eles não tivessem noção, né? A noção exata do que diz lá em Mateus 16:18, que diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, a gente tem essa certeza, né? Quantos homens no passado sofreram perseguições e a igreja prevaleceu? Quantos homens morreram, a igreja prevaleceu? Quantas Bíblias foram queimadas e a igreja prevaleceu? Então, ainda hoje há cristãos no mundo sofrendo perseguição, mas a gente sabe que nada pode impedir a igreja de cumprir a missão que Deus deu para ela. Então, mesmo que a gente pense no cenário de que a gente não volte à normalidade, a igreja vai continuar sendo aquela que Deus colocou no mundo para anunciar as suas maravilhas, para anunciar a boa nova. E aquilo que eu já falei aqui antes, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Eu vejo que, por conta dessa pandemia, está ocorrendo um avanço tecnológico numa velocidade muito mais rápida, tá?
E nos próximos meses cada vez vai ser mais, irmãos. Pode crer que o avanço tecnológico vai ser muito rápido. Então hoje, milhares de pessoas estão trabalhando de casa, estão estudando de casa. Felipe está estudando de casa todos os dias, assistindo aulas, entregando trabalhos pela internet. Milhares de pessoas estão fazendo compras. Hoje tem mercados também que entregam. As pessoas estão tentando viver, né, da forma que é possível, e utilizando desses recursos. A gente ainda mora em bairro, ainda consegue ir no mercado, a gente ainda vai, né? Mas, assim, de qualquer forma, a internet está sendo muito utilizada. E da mesma forma que está sendo utilizada para compras, para trabalho, para estudo, está sendo utilizada para compartilhar a palavra do Senhor. Quantas igrejas ficaram fechadas esses meses e passaram a transmitir os seus cultos pela internet como nós, que nunca fizemos isso, né? Então, assim, Deus vai usar esse momento também para que pessoas cheguem aos seus pés, né? Para que as pessoas conheçam a sua vontade. Eu queria ler um outro texto bíblico com os irmãos que diz assim, 1 Coríntios 2,16. O texto diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, eu penso que a igreja, ela precisa ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é entender que o Espírito Santo vai nos revelar a vontade de Deus, independente da circunstância, e a gente vai continuar como igreja, independente da circunstância. Em 1 Coríntios 2 ainda diz assim, as coisas, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, tem coisas que a gente ainda não entende, a gente vai entender num segundo momento. Eu mesmo, conforme eu falei, eu comecei a ler notícias e ler coisas, e algumas coisas foram meio que se tornando, assim, de uma certa forma, claras na minha mente. E nós, como servos de Deus, estamos em grande vantagem nesse momento, irmãos. A gente tem que pensar isso, nós estamos em grande vantagem, porque o Espírito Santo revela a vontade do Senhor para as nossas vidas, e é aquele que pode nos dar, né, paz, pode nos dar entendimento de todas as coisas. Então, assim, a minha palavra para os irmãos dessa manhã é: nós vamos viver esse tempo também vai passar, né? Mas nós vamos compreender a vontade do Senhor, nós vamos compreender o porquê dessas coisas, se não agora, no momento futuro. Então, a gente precisa receber com gratidão todas as coisas que Deus nos dá. Porque o homem, em 1 Coríntios ainda, né, separei mais um versículo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual entende. Então, nós somos homens espirituais, nós temos a mente de Cristo. Então, assim, para finalizar, sem ansiedade, sem medo, né, totalmente sem ansiedade a gente não consegue, a gente às vezes tem esses momentos, né, de insegurança, de um pouco de ansiedade mesmo, que é natural do ser humano, mas que a gente se desperte, que a gente vigie, ore, busque a vontade do Senhor e esteja atento a todas as coisas. E o Senhor há de conduzir a sua igreja num bom caminho, num bom propósito para o cumprimento da sua vontade, tá? Que Deus nos abençoe, nos dê um dia na sua presença. Fiquem com Deus, irmãos.